liberdade é o único objetivo que tem valor na vida. Nós a conquistamos deixando de lado as coisas que estão fora do nosso controle. Quando a gente corta esses laços, temos a liberdade de sentir o que nós quisermos sentir, quando quisermos sentir. Sua felicidade depende de 3 coisas que estão todas sob seu poder. Mas é uma linha tênue entre viver no mundo sem ser parte dele. Estamos de volta. Este lindo dia, esta linda tarde, nesta linda noite, para a gente seguir estudando a arte de viver do Epiteto. Bora lá? A felicidade só pode ser encontrada dentro de nós. A liberdade é o único objetivo que tem valor na vida. Nós a conquistamos deixando de lado as coisas que estão fora do nosso controle. Não podemos ter o coração leve se nossa mente é um poço lastimável de medos e ambições. Bom, está claríssimo, né? Por isso que o trabalho interior nos leva a essa verdadeira liberdade, a liberdade psicológica, a liberdade que corta essa relação entre o que acontece lá fora e o que nós sentimos aqui dentro. E quando a gente corta esses laços, temos a liberdade de sentir o que nós quisermos sentir, quando quisermos sentir. Nós a conquistamos deixando de lado as coisas que estão fora do nosso controle, cortando essa dependência dos eventos exteriores. E isso nos leva a ter um coração leve. Mas se nós não fazemos o trabalho interior, cultivamos ou acabamos com essa mente que é um poço lastimável de medos e ambições. Você quer ser invencível? Então não lute com aquilo sobre o qual você não tem verdadeiro controle. Sua felicidade depende de 3 coisas que estão todas sob seu poder: sua vontade, suas ideias a respeito do acontecimento em que está envolvido e o uso que você faz de suas ideias. Você quer ser invencível, meu amigo, minha amiga da alma, desse caminho interior? E eu também quero. Então aqui está a chave. Não lutar com aquilo que nós não temos controle. Por isso estamos aqui fazendo o trabalho interior. Não estamos cada dia mais perdendo menos tempo com aquilo de fora que não podemos controlar e canalizando essa energia ao que nós podemos controlar. A nossa felicidade depende então dessas 3 coisas. A nossa vontade. A vontade é a própria alma humana, essa parte causal do mundo causal. A vontade consciente, a vontade de Cristo, ou crística. E essa vontade tem que se fortalecer, ela se fortalece à medida que nós avançamos no nosso trabalho. É como um músculo espiritual que nós vamos fortalecendo, como cada vez que a gente se esforça em estar aqui. Cada vez que nós lutamos contra esses átomos do inimigo secreto, esses defeitos psicológicos e conseguimos fazer com que a virtude triunfe. Lutando contra a paciência, a impaciência, a intolerância, a preguiça, a luxúria, o orgulho, a avareza, a gula, a cobiça, a cobiça, tudo isso. Suas ideias a respeito do acontecimento em que está envolvido. Nossa felicidade depende da opinião que eu formo das coisas que estão me acontecendo. Por isso que no nosso trabalho interior está isso que eu já repeti várias vezes, que é a transformação das impressões. As impressões, o acontecimento. Se eu transformo, eu formo uma ideia correta, positiva, benéfica sobre isso. Eu aprendo algo disso, eu tomo proveito do que está acontecendo
E principalmente eu conecto isso com o propósito mesmo de eu estar aqui. Para que a consciência veio aqui nessa matéria passar por tudo isso. E o uso que você faz de suas ideias. Uma vez que você consegue transformar as impressões e consegue alimentar as virtudes, desenvolver a sua consciência, criar a alma com tudo isso que você está passando, o que você faz com isso também? Você põe isso ao serviço da humanidade? Você põe isso ao serviço dos seus semelhantes? Você põe isso ao seu próprio serviço? A autêntica felicidade é sempre independente de condições externas. Pratique com maior zelo a indiferença às condições externas. Sua felicidade só pode ser encontrada interiormente. A autêntica felicidade não depende de lá, e por isso nós temos que comprovar isso à medida que você vai avançando nesse trabalho interior, não com teoria, não vendo esses vídeos, senão fazendo as práticas, a meditação, a vocalização, a transmutação de energia, inalar os hábitos, os átomos atômicos que a gente estuda nos deuses atômicos, os átomos atômicos não, os deuses atômicos, nós vamos sentindo essa felicidade autêntica. Pratique a indiferença às coisas externas. É, ao fim, conseguir se desatar disso. Você não é indiferente porque você quer ser indiferente. Então, tem gente que finge ser indiferente, finge que as coisas de fora não abalam, tentando ocultar as coisas que acontecem aqui dentro, mas quando a pessoa não percebe o que está acontecendo aqui dentro e finge ser indiferente, em algum momento isso aqui explode. E ela tem consequências muito terríveis para a sua saúde, para a sua vida, para as suas relações. Então, praticar indiferença não é fingir indiferença. É realmente ver o que está acontecendo, ver que as coisas do mundo nos afetam. Esse é o primeiro passo. A gente não pode fingir que eu sou estoico, que eu sou tal coisa, transcendido e que nada me afeta. Não. As coisas nos afetam muito. E sempre a vida vai trazer coisas para mostrar que a gente ainda é suscetível. Porque até um mestre sente reações externas. Mas quando nós vamos praticando, quando a vida vai dando esses golpes na gente e a gente aprende a se levantar e a gente aprende a ficar de pé, pouco a pouco já essas coisas da vida já não pegam na gente. Então não é que eu preciso ser indiferente, eu já não me golpeia da forma que antes golpeava. Já sai. Por quê? Porque a minha consciência está em exercício. Minha consciência já é capaz de não criar as expectativas equivocadas que antes me faziam sofrer. Esperar que as pessoas me tratem como eu trato elas. Esperar gratidão das pessoas. Esperar. Não quer dizer que a gente não aceite ou não veja coisas boas no mundo. Mas a gente simplesmente não espera isso. E se vier, excelente. Melhor ainda. Sua felicidade só pode ser encontrada interiormente. Como é fácil ficarmos deslumbrados e sermos iludidos pela eloquência, pelos altos cargos e pelos títulos acadêmicos, pelas grandes honrarias, pelos objetos elegantes, pelas roupas caras e pelas atitudes envolventes. Exclamação. Não cometa o erro de supor que as celebridades, as figuras públicas, os líderes políticos, os ricos ou as pessoas com grandes dotes intelectuais ou artísticos são necessariamente felizes. Supor tal coisa seria estar desnorteado pelas aparências e o levaria a duvidar de si mesmo. Passamos ao outro lado da moeda. Passamos dessas impressões difíceis, duras, feias, que são difíceis de digerir, as bonitas, as agradáveis, as luxuosas, as
feitiço, como encantadoras, são aquelas impressões da parte boa da vida que também são de fora. E ele fala, se a gente confundir isso com felicidade e achar que isso realmente vai nos fazer feliz, a gente vai continuar sendo vítima do que acontece lá fora, né? Agora vítima das coisas boas, né? Se vai bem, se tenho fama, se meu negócio vai bem, se ganho um aumento, se me reconhecem, serei feliz. Ou vejo as outras pessoas que têm tudo isso e penso que elas são felizes, e aí, quando a gente se confunde nisso, é quando a gente começa a duvidar de si mesmo. Porque será que eu realmente sou feliz? Será que a felicidade interior realmente existe? E a gente cai nessa questão. Por isso que no trabalho interior, como explicar? A gente tem que se meter de cheio e não pode ficar negociando com as coisas do mundo. Não quer dizer que você vai abandonar o mundo, a sua família, o seu trabalho, as suas coisas. Mas se a gente continua com um pé aqui e o outro lá, querendo as duas coisas ao mesmo tempo, a felicidade interior e a felicidade exterior, as coisas exteriores, esse conflito pode causar muitos problemas. Mas é uma linha tênue entre viver no mundo sem ser parte dele. Você precisa de dinheiro, mas não seja escravo do dinheiro. Você precisa ter amigos, relações, se divertir, mas não seja escravo das suas amizades, da sua diversão lá no mundo. Você precisa comer, mas não seja escravo da comida. É uma linha tênue, porque senão a gente também vai para o outro lado, onde não, as coisas do mundo não servem, eu vou fazer o jejum, eu vou viver como um ermitão, eu vou... Não. Então é uma linha tênue ali. Não vou ter sucesso, eu não vou ganhar dinheiro, e não é isso também. Lembre-se, a verdadeira essência do bem só pode ser encontrada nas coisas que estão sob seu controle. Se você tiver sempre isso em mente, ficará muito menos vulnerável à falsa inveja ou à sensação de abandono, comparando-se desprezivelmente aos outros e às suas realizações. A comparação realmente é a mãe, né, de toda essa dor, principalmente nessa época de redes sociais, onde é muito fácil mostrar uma parte bonita da vida e ocultar toda a outra parte. Mas lembre-se, a verdadeira essência do bem só pode ser encontrada nas coisas que estão sob seu controle. Seria muito injusto que Deus, a fonte, o Criador, o universo, colocasse em coisas fora de nós a nossa felicidade. Aí ele estaria dizendo, se você não tem dinheiro, se você não tem fama, você não pode ser feliz. Mas o mais lindo, ou uma das coisas lindas da vida, da existência, dessa criação tão maravilhosa, é que a felicidade de verdade não depende de nada lá fora. Não tem requisitos. E a pessoa lá fora, no mundo da matéria, pode ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. Enquanto que uma pessoa que aparentemente não tem nada, tem tudo. Mas o principal é que independente se a pessoa tem ou não tem lá fora, está sob o controle de qualquer pessoa, do rico e do pobre, do bonito e do feio, do alto e do baixo, fazer um trabalho interior e conquistar por seus próprios méritos isso. Está nas mãos, nas condições de qualquer pessoa que queira fazê-lo, saiba fazê-lo e o faça. Último, pare de aspirar a ser outra coisa além do melhor de você mesmo, porque isso está sob seu controle. Ser o melhor que nós podemos ser, isso está no nosso controle e isso nos levará a essa felicidade interior verdadeira. Do capítulo A Felicidade Só Pode Ser Encontrada Dentro de Nós. Meu amigo,
minha amiga, desse trabalho interior. O que você acha disso? Qual a sua reflexão sobre esse tema, que está na página 49? Deixe seus comentários, suas perguntas, reflexões, análises. Curte, compartilhe esse vídeo se puder. E aqui já deve estar aparecendo, aqui está o botão para se inscrever no canal. Aqui em cima está essa playlist com todas as aulas, as reflexões sobre esse livro, Arte de Viver do Epiteto. E aqui desse outro lado está o último vídeo que eu subi. Te agradeço de coração o seu tempo, espero que ele sirva muito e nos vemos numa próxima. Um grande abraço.